Glória a Deus. Estamos nos preparando para a nossa live daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutinhos nós iniciamos a nossa live, a nossa Escola do Espírito. Então vai se preparando, convidando os irmãos para que possamos juntos meditar na Palavra de Deus. Esse é um tempo tão precioso para nós meditarmos na Palavra do Deus vivo. Precisamos nos instruir, porque o tempo está complicado, né? O tempo está bem complicado. Então vamos aí convidando as pessoas para que elas possam se instruir na palavra e receber da parte de Deus direcionamento, alinhamento, em nome de Jesus. Amém? Vamos convidando, vamos compartilhando para que mais pessoas sejam tocadas pelo poder da palavra do Deus Altíssimo. Daqui 3 minutinhos iniciamos a nossa live. Vai convidando os irmãos, as pessoas para ouvirem a preciosa palavra de Deus. Nosso irmão Maurinir já está ligado conosco, paz do Senhor, meu querido, lá de Ascurra, lá em Santa Catarina. Um abração, tivemos uma live poderosa. Ou melhor, foi mais uma videoconferência na terça-feira e foi algo glorioso compartilhar das bênçãos com os irmãos. Alguns pastores lá do sul do Brasil, foi algo tremendo, algo maravilhoso. Glória a Deus, que Deus esteja trazendo revelação sobre seu povo nesse tempo que está se afunilando, viu? Saiba com toda certeza, por tudo que está se vendo de uma maneira muito clara, que o tempo está se afunilando. Nunca vi de uma maneira tão clara, não tem como ignorar, né? Não tem como ignorar, seja lá a sua mentalidade teológica qual for, por favor, atente para os acontecimentos, tá? Atente porque sem medo de errar, eu vou dizer que nós estamos vivendo um tempo que inspira muito cuidado, amém? Muita vida de oração, vida consagrada, vida voltada para Deus, porque o espírito do anticristo já não age mais ocultamente. Está fazendo a coisa toda aí às claras. Por isso é preciso que a gente esteja instruído na palavra, cheio do Espírito, vida consagrada ao Senhor, para que nós possamos enfrentar esses dias com ousadia, com autoridade vinda do céu. Amém? Louvado seja Deus. Meu amigo profeta Josiel Batista, lá de São Paulo. Amém. Deus abençoe grandemente. Um abração, profeta Josiel. Aleluia. Glória a Deus. Estamos então vivendo o tempo, eu me lembro das palavras de Jesus, né, em que num dado momento ele disse, o inimigo
inimigo vem vindo aí e ele nada tem em mim, né? E nós estamos vivendo num tempo assim também, que o maligno está por se manifestar de uma maneira bem clara e específica, já se faz sentir isso pelo modo como o mundo está reagindo contra Cristo, cumprindo-se o Salmo 2, de 1 a 3, né? Nós estamos vendo isso muito claramente. Amém? São 8 horas, vamos iniciar então a nossa live, vamos orar, vamos pedir, como temos pedido constantemente, o espírito de sabedoria e de revelação, que nesse tempo que estamos vivendo é fundamental que tenhamos sabedoria do céu, revelação de Deus, inteligência espiritual, estratégia do Senhor, para podermos fazer a obra de Deus de uma maneira poderosa. Lembre-se que quando a igreja estava sendo perseguida, Pedro estava preso, Tiago estava preso, Tiago fora morto na prisão, né? Foi morto, né? A mandado das autoridades. Pedro era o próximo da fila, mas a igreja estava orando e Deus tinha planos com Pedro. E Pedro saiu e foi para a casa de João Marcos, e ali a igreja orou diante de toda a perseguição. A igreja não orou para que Deus ocultasse o seu povo, Senhor, esconde-nos no secreto do teu pavilhão e aquela coisa toda. Não. A igreja orou, Senhor, olha as suas perseguições e concede-nos que preguemos com toda ousadia a tua palavra. Então é tempo de nós sermos ousados, como foram ousados os nossos irmãos no passado, né? Nós conhecemos homens de Deus, mulheres de Deus, de uma ousadia tremenda. Nós precisamos hoje ter essa ousadia. E para termos essa ousadia, nós não podemos ter nada a perder, né? Se você tem alguma coisa na qual você está agarrado, então você tem coisas a perder, você não vai ter ousadia. Mas se, pela graça de Deus, nós rompermos com tudo aquilo que possa nos prender, então teremos ousadia para pregar a palavra de Deus, enquanto o Senhor estende as mãos para operar sinais, prodígios, maravilhas e curas, no nome do seu santo Filho, do seu amado Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Pai, nós te adoramos. Prostrados aos teus pés, nós glorificamos o teu nome. Quem é como tu, majestade, sentado no trono de glória, governando pelos séculos dos séculos? O inimigo pensa que ele tem alguma agenda em suas mãos e que ele controla alguma coisa. Mas, na verdade, meu Deus, quando a tua própria palavra diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Por abreviado, Senhor, nós entendemos não que o Senhor vai cortar esses dias, mas que o Senhor vai acelerar esses dias. Porque também uma maneira de sair do ponto A ao ponto B, abreviadamente, abreviar esse caminho do ponto A ao ponto B, é acelerando. E eu creio que o Senhor está trazendo velocidade. Sim, que essa velocidade toque a minha vida, toque a vida dos teus filhos, meu Deus amado, para que nós, entendendo o tempo, entendendo a velocidade que devemos andar, possamos assim nos mover, ó Deus, e fazer o que compete nos fazer nesse tempo. Sabemos que é algo diferente de tudo que já presenciamos e já vivemos, e por isso precisamos de graça, de revelação, de sabedoria, de inteligência espiritual, poder de Deus, manifestações sobrenaturais, anjos do Senhor em operação, ousadia para pregar a palavra, no poderoso nome de Jesus. Pai, não permitas que a igreja seja uma igreja acuada, amedrontada, oprimida, não, mas que ela se levante no poder da ressurreição, que ela se levante no poder do Espírito Santo, no poder de milagres, no poder de uma palavra, ó Deus, que rompe as cadeias, como está escrito, te darei boca e sabedoria, que não poderão resistir àqueles que se opuserem a ti. Sim, Senhor amado, que essa graça seja
abundantemente derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja nesta geração. Meu Deus, para que ao invés de as pessoas, ao invés de o inimigo estar esperando uma falta de reação da igreja diante de toda essa situação que está se estabelecendo, não, que a igreja haja, que a igreja se mova, que a igreja se posicione. Meu Deus, custe o que custar, doa o que doer. Que haja uma unção, meu Deus, de mártir. Sem, ó Deus, sem tua graça nós não temos sequer coragem para fazer nada. Meu Deus, mas a tua graça nos habilita, a tua graça nos capacita para sermos fiéis até a morte. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, nessa escola do Espírito eu quero falar um pouco de como as palavras se movem. Porque a palavra de Deus, não só a palavra de Deus, as palavras se movem. Toda palavra se move. Nenhuma palavra deixa de ter um sentido, nenhuma palavra deixa de atingir um objetivo, seja positivo, seja negativo, nenhuma palavra. Portanto, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, né? Porque nós somos portadores da glória de Deus, que é Cristo, e há um peso mais violento, né? Por assim dizer, quando eu não acho um adjetivo mais que qualifique o que eu quero dizer, eu uso esse termo, violento, né? No sentido de poderoso, de glorioso, né? Nós temos uma capacidade, por causa do peso da glória de Cristo nas nossas vidas, de que nossas palavras sejam muito mais violentas, produtivas ou improdutivas. E por isso precisamos cuidar como nunca antes de como nós usamos o instrumento poderoso que é a nossa boca, que é a nossa palavra. Tanto que em Efésios 6, a palavra de Deus diz que uma das peças da armadura é justamente a palavra de Deus, né? Que é a espada do Espírito, porque ela sai cortando, rompendo. Uma palavra que você libera vai trazer rompimento, uma palavra que você declara vai estabelecer coisas ou vai derrubar coisas, né? Por isso, as palavras se movem e nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Há uma guerra do inferno para minar a nossa fé, para comprometer a nossa fé. Todos os apóstolos, escritores das Sagradas Escrituras, tinham isso em mente e ensinavam o povo a permanecer na fé. Judas, a carta antes de Apocalipse, ele fala a respeito de escrever para os irmãos, para que eles aprendam a pelejar, a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. E batalhar pela fé não é usar a fé para batalhar. Batalhar pela fé naquele contexto é defender a fé, é proteger essa fé dentro, não é proteger diante das pessoas que contestam, não é isso, é proteger dentro de você, proteger essa fé dentro de você, porque a fé é o que te dá acesso a toda a provisão, a toda a graça, a toda a vitória conquistada por Cristo. Não é por tuas obras, né? Não é por tua capacidade. A santidade não se alcança por capacidade humana. O poder de Deus não se alcança assim. Nada que há em nós nos habilita ou nos capacita a receber algo de Deus. Não, mas é pela fé que nós temos acesso, como Romanos, Paulo aos Romanos capítulo 5, verso 2, ele diz que é pela fé que nós temos acesso a esta graça. Né? Que graça? A graça é Cristo, e a graça é toda a provisão que há em Cristo. E quando o inimigo consegue minar a sua fé,
ele consegue minar a sua entrada a esta graça e você não consegue desfrutar de toda essa provisão. Da parte de Deus para nós, a graça é derramada em abundância, mas da nossa parte nós precisamos estar conectados por fé para podermos desfrutar tendo entrada. Não é? É a única maneira de ter entrada a essa graça é por fé. Por isso a guerra diária, a guerra constante para te colocar medo, insegurança, condenação, acusação, culpa, tristeza, para que você saia da posição em Cristo Jesus. Não é que você perde com isso a sua redenção, a sua salvação, mas você perde o acesso que te habilita a desfrutar de coisas grandiosas da parte de Deus para poder viver, para poder fluir na sua vida com o Senhor, fluir no seu ministério, fluir em todas as áreas vitoriosamente. Os ataques do inferno, portanto, e na maioria das vezes usando palavras, tem por objetivo interromper o teu acesso, para que você fique aí perdendo o seu tempo com culpa, com medo, com acusação, com condenação e vai por aí afora. Ao invés de estar no livre acesso por fé e desfrutando, recebendo revelação, recebendo entendimento, recebendo direcionamento, recebendo alinhamento. Não, o inimigo consegue bloquear. Entenda, da parte de Deus tudo está fluindo. Da nossa parte, muitas vezes nem tudo estamos recebendo. Por quê? Porque o inimigo está trabalhando para minar a sua fé. De maneira que você vai se concentrar no problema, vai se concentrar na perseguição, vai se concentrar na dificuldade, ao invés de estar ali conectado por fé e desfrutando por fé de toda a graça. Vai perdendo tempo, não amadurece e não entra na posse de coisas grandiosas que Deus vai ministrar, vai liberar, somente quando nós vamos amadurecendo. Tá? Então, João capítulo 6, verso 63, uma parte do verso diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Toda palavra produz. Né? Talvez você tenha ouvido uma palavra hoje que te bloqueou, que te entristeceu, que te tirou de uma meta, de um foco. Né? Você estava focado em alguma coisa, animada, correndo atrás, e de repente uma palavra de alguém que está ao seu lado e foi completamente desestruturado, rompeu. Veja, da parte de Deus não mudou nada. E ele continua com tudo à disposição. Está tudo estendido para que as coisas aconteçam de acordo com como Deus estava dirigindo, ou está dirigindo. Mas você é que deixou de entender, é que mudou o foco. Não fé, mas medo. Não fé, insegurança. Não fé, incerteza. E isso vai nos privar. Repito, Deus não nos privou, nós nos privamos. Por isso, tantos ensinos no Novo Testamento a respeito de fé, de batalhar pela fé, de ficar em fé. E veja, não é fé que eu estou crendo por um carro novo. Não é fé no carro novo, é fé no Cristo que me prospera. Não é fé naquela vitória particular, não é fé em Cristo, na pessoa dele. A fé é dirigida a ele. E as demais coisas são acrescentadas. Então, amados, a palavra tem um poder que a maioria das pessoas desconhecem. Muitos acham que as palavras são apenas um meio de comunicação. Mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que a palavra é a arma mais poderosa de todo o universo. Na verdade, o próprio universo foi criado por esta palavra.
A palavra é carregada de poder para criar ou para destruir. Isso precisa ficar claro no nosso entendimento. A palavra que portamos, ela é carregada de poder para criação ou para destruição. Pela palavra, os mundos foram criados. Preste atenção nisso. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Foi feito pela palavra. Então, esse mesmo princípio opera na nossa boca. Nós portamos, toda pessoa, todo ser humano, seja crente ou não, porta na sua boca não apenas um meio de comunicação, mas porta poder que pode construir ou destruir. E principalmente os filhos de Deus. Principalmente nós que portamos a glória de Deus e podemos ter palavras que constroem e destroem muito mais do que qualquer pessoa. Né? De todos os seres criados, só os seres humanos e os anjos têm habilidade de falar. Entretanto, os anjos não têm poder criativo como Deus deu aos homens, que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, os anjos, sejam eles de Deus ou os rebelados, né? Como alguns dizem, o querubim desempregado, né? Eles não têm habilidade de usar a palavra ou a fala como instrumento de criação. Eles precisam dos homens que têm habilidade criativa dada por Deus. Nós temos a habilidade criativa, né? Então, o inimigo, ele precisa do homem para usar a boca do homem, usar a habilidade criativa que Deus deu ao homem, a legalidade criativa que Deus deu ao homem, para que coloque palavras na sua boca para causar dano, para causar destruição. A palavra tem poder tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Uma palavra liberada move o mundo espiritual a favor ou contra o mundo físico. Nós precisamos entender os princípios, né, que regem a todas as coisas. Né? Uma palavra pode afetar as circunstâncias da nossa vida. E há pessoas que ignoram isso. Pessoas tementes a Deus, pessoas amorosas, pessoas que vivem, que realmente amam ao Senhor, mas a palavra que muitas vezes flui da sua boca são palavras que causam dano. Né? Por exemplo, Tiago 3, verso 6 diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja, a natureza tem um curso dado por Deus. Né? A natureza tem um curso dado por Deus. E a língua pode inflamar esse curso e mudá-lo. A nossa língua. É muito importante entendermos isso. Sabe? Quando Jesus lhe perguntou quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro, depois de cada um responder alguma coisa, Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai, ou o Pai que está nos céus. Certo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção. Sobre o que Jesus prometeu edificar a sua igreja? Sobre uma pessoa ou sobre aquilo que Pedro disse? Sobre uma confissão, sobre aquilo que confessamos, Deus edifica a nossa vida. Olha a seriedade. Sobre aquilo que Pedro confessou, a igreja foi edificada. Sobre uma palavra. E uma palavra revelada, que é Cristo mesmo. Porque Cristo é que é a rocha eterna, sobre a qual é o fundamento sobre o qual todo o edifício é construído. E ninguém pode pôr outro fundamento, senão que é Cristo. É o único fundamento. Não é? Então veja o princípio. Como
A igreja foi edificada sobre uma confissão. Como a sua vida é edificada? Toda a sua vida está sendo edificada sobre uma confissão, aquilo que você declara com a sua boca. Entenda, estamos falando de princípios bíblicos, de direcionamento do Espírito e coisas baseadas na palavra de Deus. Pedro não confessou qualquer coisa, ele confessou algo que lhe foi revelado. Então não é sair por aí tagarelando Bíblia, né? Versículos da Bíblia, e achando que tudo que você quer vai acontecer. Não, não é assim que funciona. A minha vida vai sendo edificada, eu estou conectado com Deus, recebendo instrução e vou confessando aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus está me instruindo. É isso que vai sair da minha boca. O diabo vem e lança uma seta envenenada, uma palavra contrária, mas o Espírito de Deus vai ministrando no meu espírito e eu vou declarando, a tua palavra diz, a tua palavra diz. E mesmo naqueles momentos em que o inimigo está lançando suas setas, trazendo confusão na mente e os sentimentos embaraçados, e nós não conseguimos ter uma clareza daquilo que pensamos, sentimos e muito menos até naquilo que falamos. Então nós vamos declarar aquilo que já recebemos antes. Né? Vamos declarar aquilo que já havíamos recebido antes, o que o Senhor nos falou. Né? Por exemplo, nós somos justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, eu não sou obra minha. Eu sou obra de Deus, eu sou feitura de Deus. Eu sou alguém que Deus começou em mim a boa obra e Ele vai completar. E quando o inimigo se levanta para tentar impedir isso, a minha convicção não muda. Eu sou justiça de Deus. E quando eu declaro que sou justiça de Deus, o que acontece? Aleluia. Eu estou declarando que eu me exponho diante de Deus a ser corrigido, a ser redirecionado, a ser tratado, a ser disciplinado, a mudar de ideia, mudar de rumo, a mudar tudo que precisa ser mudado. Eu não estou declarando algo para me dar bem, carnalmente falando. Eu estou confessando algo para me dispor, né? Para me expor diante do trono a qualquer tipo de tratamento e a qualquer tipo de mudança que seja necessária na minha vida. E qualquer tratamento e qualquer mudança é operada pelo Senhor. E eu declaro, Senhor, eu sou justiça tua. Quando eu estou diante de situações que não são agradáveis a mim, a Deus e nem a mim, porque amo o Senhor, então eu declaro, Senhor, eu sou justiça de Deus. Sou justiça de Deus. Eu estou declarando que eu estou exposto a Ele, para que Ele continue o seu operar em mim. Ao invés de eu estar perdendo meu tempo, dando ouvidos ao tentador, dando ouvidos à culpa, dando ouvidos ao medo, dando ouvidos à acusação, à condenação, eu declaro, Senhor, eu sou justiça do Senhor. Não estou me auto-justificando não com isso. Por favor, entendam. Não é autojustificação. Senhor, tu sabe, né? Tu sabe como é. Nós somos fracos. Não. Tinha um amigo meu, quando fazia o seminário, que ele dizia, ele falava uma coisa engraçada, mas que carregada de verdade. Senhor, tu sabe, Senhor, que a carne é fraca. A carne é fraca e o espírito sem vergonha. Né? Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de gente sincera, de gente séria, de gente que ama, de gente que teme ao Senhor e que diante de suas próprias fraquezas, eles, ao invés de se entregarem ao medo, à condenação, à acusação, à culpa, eles declaram, Senhor, eu sou justiça tua. Oh, aleluia, isso é tão tremendo. Eu sou justiça tua. Eu sou justiça tua. Estamos falando de palavras que saem da nossa boca, porque se eu me entrego à tentação, e daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Se eu me entrego ao medo, daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Se eu me entrego à ira, daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso, mas eu não vou me entregar, eu vou dizer, Senhor, eu sou justiça tua. Aleluia. Que tremendo. Amados, pessoas são construídas ou destruídas por palavras. Lares
são construídos ou destruídos por palavras. Palavras constroem, palavras destroem. Amém? Almas são saradas ou feridas por palavras. Repito, palavras são mais do que um meio de comunicação. Palavras carregam poder criativo ou destrutivo. Como se movem as palavras? Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Efésios 2,2 diz: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, amados, quando nós liberamos uma palavra, ela flui nos ares e é canalizada. Viu? Se o seu teor for maligno, ela vai ser canalizada pelas potestades do ar, pelos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Não pense que estamos falando de superstições, não. Estamos falando de coisas reais. E esses poderes constroem o seu reino com essas palavras. Eles constroem fortalezas em nós e contra nós com essas palavras. Não? O mundo sabe tão bem disso que os meios de comunicação, eles sabem tão bem disso, que eles pegam uma mentira e eles convencem, eles falam tanto a respeito daquela situação como se fosse verdadeira, que eles convencem as pessoas de que aquela mentira é verdade e de que a verdade é mentira. Por isso aqui até, abrindo um parênteses, cuidado com o que você assiste na televisão. Cuidado, porque há toda uma trama infernal, diabólica, não é? E não estou falando simbolicamente, não estou falando literalmente. É uma trama satânica que está usando os meios de comunicação para destruir a vida das pessoas. Então fique atento, construa a sua fé e não a sua destruição. Por essa razão a Bíblia fala da palavra da fé, Romanos 10:8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A própria fé é estabelecida, sustentada e aumentada por palavra. Romanos 10:17 diz: sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A nossa vida nunca será maior do que o nível das palavras que saem da nossa boca. Fique alguns minutos conversando com uma pessoa que você não conhece. E você já vai discernir se essa pessoa acredita, não acredita, se tem fé, se não tem fé, se ama, se não ama, como é que está a sua... Ela se declara por palavras. Provérbios 18, verso 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Ou não. Daquilo que falamos pode vir provisão ou não. Palavras são sementes, Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então poderíamos argumentar que somente a palavra de Deus é semente. E uma palavra que não procede de Deus não é semente. Entretanto, vejamos outro texto em Mateus 13:25. Preste atenção. Mateus capítulo 13, verso 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Que joio é esse? Palavras que vão trazer destruição. Temos aqui que o inimigo também tem uma sementeira, uma observação. Nas duas parábolas não vemos Deus e o diabo semeando, vemos homens. Preste atenção. Nas duas parábolas, nós não vemos nem Deus e nem o diabo. Pessoalmente, nós vemos homens. E isso nos ensina um princípio. A sementeira de Deus ou a sementeira do diabo é o homem. Nós somos sementeiras.
Gênesis 1:11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Toda guerra na terra é guerra de sementes. O que você pensa que está acontecendo hoje na terra? Que está sendo qualificada de cristofobia, uma perseguição contra a igreja, uma perseguição, estava vendo além das igrejas que foram queimadas no Chile, vi agora um ator americano que deu uma palavra defendendo um amigo seu cristão e ele foi criticado nas redes sociais por ter defendido o cristão. Porque só os cristãos são? Porque essa guerra só contra os cristãos? Ah, porque eles têm um Senhor, porque eles não mudam de mentalidade. Não, mas tem outras religiões que o povo é fechado, não é? Que o povo é muito, muito, muito mais conservador. Olha, os muçulmanos são muito mais conservadores do que nós, do que os cristãos, em termos de ter uma doutrina fechada que não se abre para o mundo. Mas a guerra não é contra a religião. A guerra é contra Deus. Lembram-se quando Saulo, no caminho de Damasco, ele foi derrubado por terra e o Senhor disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo a Deus, não estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo uma seita, no conceito dele, uma religião. Não. Quando alguém persegue um filho de Deus, está perseguindo, está se levantando contra o próprio Deus. Não é? É o que diz a palavra de Deus. Então, toda essa guerra que nós estamos vendo é uma guerra de sementes. É a semente do diabo contra a semente de Cristo. É a guerra, uma guerra de sementes. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A guerra está se tornando cada vez mais clara. Os filhos do inferno estão se declarando. Antigamente, misericórdia, ninguém ousava dizer uma coisa dessa, mas hoje estão se declarando filhos do inferno. O que eles faziam veladamente, hoje estão fazendo às claras. Né? Quando se falava em redução populacional, por exemplo, né? de matar aí alguns milhões de pessoas para que a vida na Terra fique melhor, isso aí é teoria da conspiração, isso saiu da cabeça desses crentes que não tem nada para... eles não têm nada na cabeça, mas agora eles mesmos, os filhos do diabo, estão falando publicamente a respeito da necessidade de uma redução populacional, de um reset no planeta. Né? É de certo, claro, né? Porque na cabeça deles, eles têm uma mentalidade melhor do que Deus, eles têm uma cultura melhor do que Deus, eles têm uma inteligência maior do que Deus, e por isso eles vão poder implantar algo melhor do que Deus quis implantar no planeta. Claro, né? Claro, não há dúvida quanto a isso. Só que a Bíblia diz, né, no Salmos 2, que os reis da terra conspiram contra Deus e contra o seu ungido e querem romper as ataduras, né? Querem romper a cultura, a mentalidade e tudo que Deus estabeleceu. No entanto, a Bíblia diz, no mesmo Salmo 2, que Deus se rirá dele. Ó, tá aqui o nosso irmão Dari, né? Dari Júnior, um abração, falando aqui nos comentários que ontem tivemos ataques a igrejas em Santa Catarina. Olha aí, tá vendo? Já começou toda a perseguição, aquilo que eu falava agora há pouco. Jesus dizendo em certa ocasião, o inimigo vem vindo aí, o inimigo está vindo, e vamos nos retirar porque ele não tem nada em mim. Isso significa o quê? Que o tempo do inferno, ouça bem, o tempo do inferno está chegando. Apocalipse 12:12. Ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Oh, aleluia! Mas Deus está empurrando, Deus está congregando todas as nações para julgá-las. Louvado seja Deus. Amém? Sempre vai haver inimizade entre a semente da mulher e a semente do diabo. A semente do diabo
Cada palavra que essa semente produz terá como finalidade ferir a semente da mulher no calcanhar. Nunca vai destruir. Nunca. Ah, lá na China estão matando os crentes, lá no céu estão matando os cristãos. Meu amigo, ouça o que eu vou te dizer aqui. Um cântico antigo que dizia assim: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber seu galardão. Aleluia! Ainda uma outra estrofe dessa música dizia assim: os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Não sabiam que naquela arena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder para mostrar aos reis desse mundo que um crente não pode morrer. Aleluia! Nós somos mais do que pecadores perdoados, nós somos filhos portadores de vida eterna. Ninguém pode mudar isso. Pode derrubar a igreja, pode derrubar prédio, pode fazer o que quiser, mas ninguém muda a vida que há em nós, porque a vida que há em nós é eterna. João 5:24 diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aleluia, vida eterna. Você já imaginou que é vida eterna? É poder. Poder de ressurreição. Aleluia. Quem que vai mudar isso? Pobre diabo. Pobre besta. Está mais perdido. Né? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados, a semente do diabo, cada palavra que essa semente produz, terá como finalidade ferir a semente da mulher no calcanhar, causar algum dano, não fatal. Porque matar, repito, para mim morrer é viver. Para mim o viver é Cristo. Bem-aventurado a morte dos seus santos, diz a Bíblia. Né? Então, sabe, eu tenho uma visão da morte meio diferenciada, viu? Tem muita gente, ai, o irmão, coitado, morreu. Coitado de ti, coitado de mim, que ainda estamos enfrentando tudo isso aqui. O irmão já está na glória, desfrutando, né? Como disse Billy Graham, né? Quando estivermos para passar daqui para a glória, você dá o último suspiro aqui e o primeiro já está, o primeiro suspiro na glória. Já está respirando lá. Oh, aleluia. Né? Então, mudar essa mentalidade de coitado. Coitado, coisa nenhuma. Está na bênção do Senhor, está na glória eterna. Nunca mais vai ter dano, nunca mais vai sofrer nada. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Né? Aleluia. Mas a semente da mulher, preste atenção, a semente da mulher, enquanto a semente do diabo ele fere somente o calcanhar, não consegue causar uma destruição, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então não consegue destruir, mas a semente da mulher tem como objetivo ferir a cabeça do maligno, ou seja, destruir o seu padrão de mentalidade que governa o mundo, que governa as pessoas. Louvado seja Deus. Né? Palavras são tão poderosas que é impossível que alguém nasça de novo, senão pela ação de uma palavra, de uma semente. Alguém nasce de novo, porque uma semente foi plantada ali. 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, quando alguém prega, o sêmen de Deus penetra no espírito do homem. E ainda que ele seja rebelde, não quero saber dessa gente, não quero saber de crente, não quero saber de Deus, aí Deus vem e trabalha na vida dele. Da mesma forma como Paulo falou aos Efésios, desperta tu que dormes. Preste atenção nisso, que isso é tremendo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está falando com os crentes de Éfeso, mas isso se aplica também à salvação do homem, quando o homem está sendo salvo. Deus vem e desperta ele do sono da morte,
ressuscita ele da condição de morte, aí o esclarece, ou seja, dá a ele entendimento de que ele precisa aceitar Jesus. Quando ele recebeu esse entendimento, já foi levantado, né? Já foi despertado, levantado dentre os mortos, já foi operado tudo isso dentro dele, e agora o Senhor dá a ele entendimento. E ele vem e diz, eu preciso aceitar Jesus. Só que quando ele diz, eu preciso aceitar Jesus, Deus já fez a obra na vida dele. Porque, queridos, como pode um morto tomar decisão? Se ele está morto, como vai tomar decisão? E nos vivificou, diz Efésios 2, nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, em pecados, o que aconteceu? Ele nos vivificou. Primeiro ele nos vivificou, depois nos deu entendimento do que estava acontecendo com a gente. Eu só sei de uma coisa. O meu desejo é agora estar com Deus. O meu desejo era estar na igreja. O meu desejo é participar do corpo. O meu desejo é estar com os crentes. O meu desejo, mas o que mudou isso? O meu desejo era fumar maconha, meu desejo era tomar cachaça, meu desejo era andar na prostituição, meu desejo era sair nas baladas, o meu desejo era só esse. Mas ele mudou tudo isso. Aleluia! Né? Louvado seja Deus. Amados, vamos parar por aqui. Amém? Que tremendo. Nós estamos entrando em dias gloriosos. Amém? Olha, quanto mais o inimigo se levantar, quanto mais clara ficar a ação do diabo, mais clara vai se tornar a ação de Deus. Amém? Nós vamos entrar em dias de grande avivamento, de grande despertamento, de salvação de multidões, não por nossa causa. Lembram-se que Paulo um dia disse ou melhor, o Senhor disse para Paulo, fique aí onde você está, porque ainda tenho muita gente nesta cidade. Então não era Paulo que ia promover um monte de coisa ali para que... Não. Deus disse, eu tenho muita gente aí. E o que tu vais fazer é liberar a minha palavra para que essas pessoas sejam despertadas do sono, ressuscitadas dentre os mortos, esclarecidas e trazidas para a minha presença. Aleluia. Queridos, que essa palavra possa chegar em muitos lugares, vai compartilhando, vai mandando para todo lado, o povo precisa ser despertado. Louvado seja Deus. Amém? Nós encerramos aqui. Na próxima quinta estaremos juntos novamente. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por este tempo. Te agradecemos pela liberação da tua palavra mediante o teu Espírito. Sabemos que sem ti nada podemos fazer, mas cremos que o teu Espírito está fluindo, trazendo revelação, trazendo entendimento e ativando os teus filhos, Pai. No poderoso nome de Jesus. Aleluia. Tenha uma boa noite, um bom final de semana, porque já estamos chegando, como diz o povo, sextou, né? Já está sextando, mas estamos chegando aí mais um final de semana, tenha um final de semana abençoado, cultue a Deus, adore a Deus, creia que Deus vai começar a fazer coisas espantosas. Um forte abraço a todos e até mais.